Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, que madrugada estrondosa, que madrugada extraordinária. Sejam todos bem-vindos, amém? Já quero declarar e profetizar uma quarta-feira, hoje é dia 7 de janeiro. Hoje é um dia profético. Toda vez que é dia 7, né? Para mim é dia profético. É um dia, né? O 7 significa plenitude de Deus. Sejam todos bem-vindos no nome poderoso de Jesus. Amém? Gente, eu tô quebrada hoje, tô bem cansada. Ontem nós ficamos lá na matriz. Eu vim cedo ainda, eu vim umas quase 10 horas. Mas o apóstolo chegou, era agorinha, perto da oração da madrugada, quando o apóstolo chegou de lá. Então eu imagino que o pessoal, né, pastora Edio, pastor Felipe, o pastor Gledson, pastora Gleice, né, tem o Isaac, né, sua esposa, então muitos ficaram ali até tarde. Pastor Jackson, glória a Deus. Ontem nós estivemos ali, agilizando algumas coisas, limpando, tirando a poeira das cadeiras. Então, tadinho, o apóstolo deve estar quebrado, cansado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vim cedo ainda, eu falei, olha, meu irmão vai embora hoje cedo. Eu falei, eu preciso ir, porque meu irmão tem que ajeitar as coisas dele. O Lucas, gente, ele fez a parte do encarpetamento como que fala, a casinha do som lá, eu não sei agora como que chama. Não tem a mesa de som que fica tipo no fundo da igreja? Então o Lucas fez o encarpetamento lá, mas ficou muito legal. E aí ele já deu o seu sangue e o seu suor lá, né? O meu irmão. Então a gente ficou lá, acho que o apóstolo chegou agorinha, né? Chegou agorinha. Home que fala, amor? Eu não entendo muito bem dessas coisas não. Mas gente, coitada, se eu tô quebrada, imagina as meninas que ficam lá até agorinha. Meu Deus. Eu vim ainda quase 10 horas. Amém? Mas as meninas devem estar bem cansadas. Glória a Deus. Aleluia. Oração estrondosa, poderosa. Gente, nosso jejum tá chegando. Nosso jejum vai ser, tá? Começa no dia de amanhã, dia 8. Se você quiser começar no dia 9 bem cedo, vai terminar no dia 12 bem cedo, que aí vai cravar os 72 horas, tá? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre o jejum de Esther. Eu já mandei o PDF, tá? Pra você que chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, não nos conhecia, começou a acompanhar as lives. Esse PDF é gratuito. Eu sempre faço um propósito, eu entrego esse PDF para todos os nossos grupos. Então, ontem a minha equipe de suporte criou um grupo só para você conseguir pegar. Lógico, você entra ali e daqui a pouquinho alguém vai mandar o PDF, né? Porque vai entrando aquele tanto de gente. Então, a gente vai mandando ali o PDF para vocês do jejum de Esther, tá? E só tenha calma. Se você entrar no grupo e não tiver o PDF, daqui um pouquinho a nossa equipe manda. Mas se você já está em qualquer um dos nossos grupos, tá? Você que já está em qualquer um dos nossos grupos, não precisa entrar nesse grupo, porque é mais um grupo, certo? E a gente já está quase lotando esse. Amém? Glória a Jesus. Então, o link do grupo está nos nossos stories. É só você clicar e entrar, tá bom? Aí você vai conseguir pegar esse PDF do jejum de Esther, que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Gente, eu vou explicar para vocês hoje que, aproveitando que eu sei que não é todo mundo que consegue fazer um jejum brusco desse, porque talvez não tenha a vida jejuada, eu coloquei 3 formatos para vocês de jejum e vou explicar eles hoje, amém? Gente, qual horário começar amanhã? Depende da sua rotina, né? Tem gente que conseguiu folgar na sexta. Então, se você conseguiu folgar na sexta, o que eu recomendo você? Amanhã, quando você sair do seu trabalho, chega em casa, toma um banho e já entra de jejum, certo? Se você quiser entregar, já começar um pouco antes, talvez lá, eu quero começar, apóstola, meio-dia de amanhã. Eu quero começar amanhã cedo. Se você começar amanhã cedo, no dia 8, você termina cedo no domingo. Amém?
Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo você termina. Se você começar no pôr do sol de amanhã, você termina no pôr do sol do domingo. Amém? Nossa, o grupo já atingiu. Pastora Bruna, avisa lá na equipe de suporte para criar o grupo 2. E aí hoje nós vamos postar o link nos stories já com o grupo 2. É porque, gente, é muita gente, o povo entra assim. Então a gente vai criar um segundo grupo hoje para colocar vocês lá, tá? Pra gente poder entregar para vocês o PDF. Amém? Tá? O PDF é gratuito. Na verdade, gente, o jejum que é difícil de fazer, certo? Então, eu vou explicar hoje para vocês. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Abrem Daniel 10, nós já vamos orar para nós começarmos. Amém? Nós já vamos começar. Aleluia. Daniel capítulo 10. Essas madrugadas estão muito proféticas, estão muito sobrenaturais. Daniel 10, vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome perfeito de Jesus que nós oramos, Pai, nessa madrugada. Nós te apresentamos, Senhor Deus, nossas vidas. Quero te louvar, Pai, pela oração da madrugada, por tudo que o Senhor fez e operou. Pai, nós nos rendemos agora, Senhor Deus, ao governo pleno e completo do amigo Espírito Santo. Que a partir de agora não seja mais eu aqui, mas o Teu Espírito Santo através de mim. Fala conosco, Pai, em Daniel 10. Fala conosco, Pai, através desse jejum de Esther. Pai, eu creio, Senhor Deus, que grande será, Pai, o divisor de águas que o Senhor vai trazer através desse jejum. Eu vejo esse jejum como uma porta de acesso. Pai, nós te glorificamos. Eu clamo por portas de revelações. Eu clamo pelas portas abertas agora de conhecimento sobre esse ambiente. Pai, no nome de Jesus, é isso que eu oro e determino sobre o nosso devocional. Amém. Glória a Deus. Abra aí em Daniel 10, nós vamos estar orando, tá? É bem curtinho Daniel 10, tá? Bem facinho da gente ler. Amém? No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de roupas de linho e um cinto de ouro puro. O seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. O seu rosto faiscava como um relâmpago e os seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Quem tem a voz de grande multidão? Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali, sozinho, e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar ao som de sua voz. Perdi os sentidos e fiquei ali, estendido com o rosto no chão. Gente, deixa eu trazer aqui uma reflexão para vocês. Daniel era um homem de oração e ele desfaleceu diante da presença, de Deus. Então, as pessoas que são carnais, as pessoas que não têm uma vida de oração, uma vida de jejum, elas não vão conseguir suportar uma visitação de Deus, uma experiência de Deus. A gente tem um exemplo de Moisés, que pede para o povo se santificar 3 dias. Amém? Então vai. Gente, só vou despedir do meu irmão aqui rapidinho. 2 minutinhos, tá? Só vou despedir dele. Meu querido, deixa eu ver isso aí, tá? Obrigado, mano, por tudo.
Vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, minha pediquinha. Te amo. Tchau, Bernardo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Até a próxima. Aleluia. Orem pela viagem deles, amém, queridos? Eles estão saindo agora de volta para o Mato Grosso. Amém? Meu irmão passou uns dias aqui. Aleluia. Então, como eu estava trazendo para vocês a reflexão, o povo, quando Moisés convocou eles, falou assim: olha, gente, vocês se santificam, vocês não vão ter relação porque Deus vai descer. Eles ficaram aterrorizados, porque a glória de Deus é muito grande. E se o nosso espírito não estiver preparado, a nossa alma não tiver com um nível de consciência aumentado para dimensionar essa experiência, a gente não suporta. Então, nós que jejuamos, oramos, já é difícil de aguentar, amém? Nós que buscamos a Deus, já é difícil de aguentar. Imagina, queridos, quem não vive com Deus, quem está na carne, ou seja, quem tem os olhos nesse mundo, é muito difícil, tá? Vamos continuar aqui no verso de número 10. Eu estou em Daniel 10:10. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre as minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida, ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Olha isso daqui, ó. Presta atenção. Vamos ler de novo o 12. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, o seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, presta atenção, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Prestem atenção aqui. Então, a gente vê que um principado, tá? Quem que é o príncipe do reino da Pérsia? Um principado. Impediu o anjo, né? Impediu esse comissário, esse mensageiro de estar ali, né? O impediu de estar ali trazendo o quê? Essa intervenção. Então a gente sabe que existe um céu que nós precisamos romper, amém? Existe um céu que nós precisamos romper. Um dia eu tive um sonho, tá? Vou contar essa experiência aqui para vocês entenderem. Um dia eu tive um sonho e quando eu olhava para o céu, um dia eu tive um sonho, um dia eu tive uma visão. No sonho eu olhava para o céu, tinha demônios de todo tamanho, todas as espécies. Era como se fosse uma camada escura, certo? Que ficava em cima de nós. Aí outro dia eu acordei para a oração da madrugada, só que quando eu acordei, os meus olhos espirituais acordou primeiro. O que é meus olhos espirituais? A minha visão aberta acordou. E quando eu estava de olho fechado, o olho natural estava fechado, mas os meus olhos espirituais estavam abertos. Eu estava olhando para cima, então eu não via o teto da minha casa, mas eu conseguia ver os principados e as potestades em cima, certo? Então, dependendo do local, do território, se esse território não tem santificação, não tem clamor, não tem altares de oração, de adoração sendo levantado ao Senhor Jesus, vai ficar muito difícil a oração passar essa barreira, certo? Então, por isso que eu falo para vocês, quando nós oramos na madrugada, essa oração ela atravessa os céus, certo? Porque é uma oração de clamor, de guerra, destronando Satanás, tá? Queridos, não se ora em pensamento. Você pode falar com Deus em pensamento, mas a oração ela tem que ser declarada, porque senão ela não tem poder sobre o ambiente, senão ela não tem poder, né, de quebrar, de arrancar, de dissipar qualquer tipo de armadilha de Satanás, amém?
Então, quero que vocês saibam que nós temos principados, potestades, que ficam dentro desse reino, tá? Que eu chamo de segundo céu. Então, eu tive uma experiência também de arrebatamento. Eu estava deitada e meu corpo foi arrebatado e eu passei o teto e o Senhor me levou e eu passei a primeira barreira que eu passei era uma barreira de muita guerra. Tinha espada, tinha muitos cavaleiros guerreando, era uma guerra. E eu creio de todo o meu coração que nós, quando oramos na madrugada, nós entramos nessa região celestial de guerra. Então eu lembro que em arrebatamento o Senhor, eu atravessei esse lugar. Esse lugar era terrível, imagina um campo de guerra. Muita guerra, muita espada. Aí depois eu passei e fui para uma coluna de nuvens. E ali tinha uns anjos, muito anjo, muito anjo. Eu estava numa coluna de nuvem e da outra coluna de nuvem eu contemplava assim um mar de anjos. E eles entoavam um cântico que não tem na terra. Um cântico, uma canção, eu não sei explicar para vocês, tá? E o que acontecia? Quando eles entoavam essa canção, parece que cada átomo do meu ser, do meu corpo, correspondia com aquilo. Aí, da hora que eu estava desfrutando da experiência, puf, desci. Sei lá, o meu espírito desceu, eu voltei pro meu corpo assustada, certo? Então, essa experiência que Daniel tem, olha só, eu vim em resposta da sua oração. Por isso que quando eu estou orando, eu falo assim, presta atenção. Quando eu estou orando, eu falo dessa forma. Senhor, envia agora os anjos guerreiros, os anjos mensageiros, os anjos intercontinentais. A gente precisa chamar anjos específicos, certo? Para que toda a sentença do diabo seja cancelada e que a mensagem chegue aonde tem que ser chegada, certo? Então, eu vou dar para vocês, qualquer dia desses, tá? Uma palavra sobre isso, tá? Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então presta atenção. Miguel, ele é o general do exército de guerra do Senhor. Para o general do exército do Senhor, não sei se você sabe, mas Miguel é o anjo que guarda Israel. Para Miguel vir ajudar, o negócio não estava leve, estava pesado. Agora eu estou no 14. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então, aquele que se parecia como um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com o meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Daniel era um servo de Deus, orava 3 vezes ao dia. E aqui Daniel, na experiência, ele está sem força. Queridos, a glória de Deus, ela aniquila as forças do nosso corpo, amém? Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. De novo, olha só o adjetivo. Daniel, você é muito precioso para Deus. Eu quero profetizar hoje que você é muito preciosa para Deus. Você é muito precioso para Deus. Sabe por que Daniel era precioso para Deus? Porque ele era fiel. Ele era leal. Ele não se vendia, tá? Que a paz esteja com você. Tenha ânimo e seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia. E depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Olha só, eu quero
na próxima escola de Libertadores, eu vou trazer uma explanação muito boa para você dos principados, tá? Então, o principado é o chefão da hierarquia demoníaca que governa uma nação, principado, certo? Então, aqui, ó, tá sendo falado, olha, daqui a pouco eu vou ter que lutar com o príncipe do reino da Pérsia e depois virar o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Olha só, aqui no final do meu texto fala, ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Amém? Por isso que quando nós estamos nas regiões celestiais, nós precisamos chamar os anjos que são qualificados para ir adiante de nós contra principado e potestade. Nós temos autoridade para ortogar, ou seja, dirigir a guerra, para falar, nós chamamos os anjos para ir na comissão de frente, que nós possamos atacar agora o reino das trevas, amém? Só que nós lutamos aqui na terra com hostes malignas. Exu caveira, Exu tranca-rua, Exu não sei o que, nananana. As hostes malignas são os demônios menores. Com esse nós conseguimos guerrear, expulsar, certo? Ou seja, mandar embora, amém? Assim, eu tô falando assim, de forma mais palpável, porque são esses demônios que possuem a vida de uma pessoa. Os demais hierarquia de demônios, nós vamos usar da nossa autoridade, tá? Mas dentro de um contexto de guerra, os anjos do Senhor, os arcanjos do Senhor estão se movimentando, tá? E operando através da oração. Amém? Certo? Então aqui a gente vê, né, que Daniel recebe a revelação, que há uma mensagem verdadeira, só que ele entra em um grande conflito, certo? E aí Daniel começa a fazer o famoso jejum de Daniel, que é um jejum de consagração, de lamento por 3 semanas, que são 21 dias, tá? E aí, depois de 21 dias, ele consegue intervenção, tá? Ele consegue resposta. E isso linka muito com o nosso jejum de Esther, que o jejum de Esther, o jejum de Daniel, a gente sabe que é um jejum, né, onde ele se absteve, né, ou seja, ele já fez um jejum de se abster das delícias, né, carne, as iguarias, mas aqui a gente vê também que ele se abstém de se envaidecer, por exemplo, de passar um perfume, de passar alguma coisa, certo? Então é um jejum de humilhação, tá? O jejum de Daniel. Mas hoje eu não quero trazer para vocês sobre o jejum de Daniel, tá? Quero trazer para vocês sobre o jejum de Esther, que é um jejum poderoso, que tem, tá, o poder no mundo espiritual. Uma vez que você faz ele com consciência, você faz ele com sabedoria, ele tem um grande impacto no mundo espiritual de revogar sentenças, amém? Então vamos aqui trazer essa rema aqui para vocês, tá? Então, abram comigo lá em Esther, acha agora o livro de Esther, vamos lá, Esther 4:16, tá? Eu mandei para vocês o PDF, amém? O PDF tá a coisinha mais bonitinha do mundo, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí um pouquinho. Aqui, ó. Certo? Ó, jejum de Esther, tudo bonitinho. O formato 1, formato 2, formato 3. Você vai colocar qual que você vai fazer. Aqui você vai colocar o horário, a data de início, o horário do jejum, a data final, o horário de entrega. Aqui é uma oração para você fazer 3 vezes por dia, mas a parte dessa oração, você vai fazer a sua oração genuína, como se preparar para o jejum, e aqui você vai colocar os seus pedidos, né? O porquê que você está fazendo esse jejum, certo? Ok? Amém? Tá? Hoje, gente, eu fiz um PDF mais tranquilo, não coloquei tanta coisa para vocês não se perderem. Amém? Abra comigo agora em Esther, capítulo 4, verso de número 16. Acharam? Que diz assim: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. É Esther que está falando. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas servas também assim jejuaremos.
depois irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Ou seja, então Esther está fazendo uma convocação, fala, gente, vão jejuar 3 dias, 3 noites, né? Sem comer, sem beber nada, tá? Porque naquela época a rainha não poderia se apresentar diante do rei sem convocar uma reunião. E ela precisava se apresentar diante do rei, né, para trazer essa causa. Mas primeiro ela tinha que vencer essa guerra nas regiões celestiais. Ela tinha que vencer essa guerra no âmbito espiritual. Então ela jejua, ela convoca o povo para jejuar, tá? Então vem aqui. O jejum de Esther, ele é um jejum aonde você vai ficar 3 dias, tá? 72 horas, sem comer nada e sem beber nada, ok? E o jejum de Esther, o impacto dele é muito poderoso porque ele tem um impacto de revogar qualquer tipo de sentença aonde Deus pode estabelecer qualquer novo decreto. Então, qual que era a sentença pelo qual Esther estava guerreando? A sentença aqui, queridos, era essa. Os judeus estavam debaixo de uma sentença de morte. Esther, num princípio, ficou com medo. E o tio dela pegou e disse assim para ela, Esther, será que não foi para um tempo como esse que Deus te estabeleceu onde você está? Será, Esther, que você você hoje é rainha por causa dessa circunstância? Será que não foi por isso que Deus te estabeleceu aí aonde você está? E aí Esther se enche de coragem e aí ela fala, ainda que eu perder a minha vida, eu vou lutar por essa causa, tá? Então, o jejum de Esther, eu vou ler aqui, tá, para vocês. Há momentos na história bíblica em que Deus convoca o seu povo a um nível mais alto de posicionamento espiritual. O jejum de Esther nasce exatamente nesse lugar, quando uma sentença de morte já havia sido decretada, quando não havia mais recursos humanos, estratégias, políticas ou alternativas naturais. O povo só tinha uma saída, se humilhar completamente diante de Deus. Esse mesmo modelo aparece em outros momentos decisivos das Escrituras. Em Nínive, diante de uma palavra de juízo, o povo proclamou um jejum absoluto. Então, quando Esther, a gente vê esse mesmo formato de jejum, Esther faz 3 dias sem água, sem comida, para revogar uma sentença e Deus estabelecer um novo decreto e Deus trazer o quê? Salvação para o povo judeu, certo? Mas a gente também vê esse jejum acontecendo em Nínive. Mas em Nínive era para que Deus tirasse o juízo que ele disse que ia fazer sobre... Olha só, Deus ia destruir Nínive. A sentença não era do diabo, era de Deus, por causa do pecado, da rebeldia. E aí, o jejum feito em Nínive revogou o juízo que tinha sido estabelecido por Deus. Então Deus pode voltar sim na sua sentença, uma vez que o povo se arrepende, uma vez que o povo se humilha, porque Deus, ele é misericordioso. Só que no contexto de Esther, a gente vê que foi uma armadilha de Satanás, causada por Amã, porque ele começou a odiar os judeus, para que o povo judeu fosse morto, certo? Homens e mulheres e até animais foram envolvidos no jejum de Nínive. O resultado, Deus viu a humilhação, ouviu o clamor e revogou a sentença. Sempre que a Bíblia fala de um jejum absoluto, está ligado a cenários extremos, onde só uma intervenção de Deus poderia mudar o destino. Se você precisa de uma revogação de sentenças, se há palavras, ciclos, diagnósticos, histórias repetidas ou decretos que precisam ser quebrados, este jejum é um chamado direto para você. Assim como Esther foi levantada para um tempo como este, você também está sendo convocado a se posicionar. Aí eu coloquei aqui o versículo que eu já li, que é Esther 4:16. Então, vou continuar aqui para você. Aí a gente tem essas referências, tá? Aí de Esther 4:16, Esther 4:14, Esther 5, do 1 ao 2, amém? Então, por que o jejum, ele cria um impacto muito grande no mundo espiritual? Porque a gente faz ele de maneira coletiva. Quando a gente faz qualquer coisa, gente, se tivesse só eu orando na madrugada, era um peso, mas como nós somos mais de 1.600 pessoas nos dias de hoje, né?
O povo agora está voltando das férias, que eles tiraram férias da oração. Agora só tá umas 1.600 pessoas orando, mas a gente já bateu 3.000, 4.000 pessoas orando. Mas o povo está voltando. Ora para os guerreiros voltar. Quando nós fazemos algo do coletivo, o impacto dentro do mundo, da atmosfera espiritual, ela é muito maior. Então, por exemplo, quando nós nos posicionamos dentro de um jejum coletivo, a força da nossa resistência aumenta, tá? Porque nós estamos em coletividade num propósito, cada um com o seu propósito, mas é um propósito coletivo, certo? Então, o jejum de Esther, tá? Ele traz essa essência de um propósito coletivo, assim como foi em Nínive, certo? Ele é um jejum absoluto. O que é um jejum absoluto? É um jejum sem água e sem comida, de 72 horas, tá? Esse jejum, você precisa colocar um propósito específico. Por exemplo, você pode colocar, aqui no formato que eu coloquei para vocês pode colocar vários pedidos de oração, apresentar circunstâncias que estão difíceis, mas eu quero que você coloque uma coisa específica. Uma coisa específica, por exemplo, eu quero que a minha aposentadoria saia, eu quero que o processo que eu ganhe o processo que tá, sei lá, talvez está sendo processado. Você quer revogar a sentença eu quero que o Senhor tire essa sentença de enfermidade sobre a minha vida. Eu quero ativar o meu chamado ministerial, certo? Amém? Então, eu quero que você entenda que esse jejum não é um jejum fácil de ser feito. Porque ele é um jejum, queridos, que traz a resposta de Deus. É um jejum de muita humilhação, tá? Então é um jejum coletivo. A essência desse jejum é um jejum coletivo, por isso que eu faço a convocatória para que todos nós possamos estar juntos, tá? Ele é um jejum total, ou seja, é um jejum absoluto, sem água, sem comida. E é um jejum que você precisa ter um propósito muito bem específico e você pode colocar os demais, certo? É um jejum que traz alinhamento, traz posicionamento, é um jejum que traz aquebrantamento. Então, por exemplo, esse jejum é um ótimo jejum para você falar: Deus, mostra para mim se existe algum tipo de iniquidade, que são pecados muitas vezes dentro de nós, que a gente não consegue ver que é pecado. Certo? Então, Senhor, mostra para mim qualquer tipo de transgressão que eu estou cometendo. Então, qual que é o impacto do jejum de Esther? Tá? Quebra de sentenças de morte, anula decretos emitidos contra a nossa vida, né? Às vezes tem pessoas que sentem que tem uma sentença de morte. Então você pode pedir longevidade para Deus, certo? Anula decretos emitidos contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso povo, contra os nossos familiares, tá? Anula todo o projeto e toda a armadilha das trevas contra o nosso ministério, amém? Ativa o favor sobrenatural de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, tá? E aí a gente tem o jejum em Nínive, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o povo de Nínive creu na palavra que Jonas tinha pregado. E aí eles proclamaram um jejum onde até os animais não comeram e não beberam durante 3 dias. Todos se humilharam. Então, Nínive, o povo de Nínive creu na palavra, fez o jejum e Deus revogou a sentença, tá? Então, a gente está com o jejum que tem o mesmo formato de 3 dias, absoluto, coletivo, né? Sem água e sem bebida, tanto em Nínive quanto proclamado por Esther. O jejum de Esther, a gente vê que a veia dele foi cancelar a sentença de morte, enquanto o jejum em Nínive foi cancelar o juízo iminente de Deus sobre aquele local, certo? Então, o jejum que Esther fez, cancelou o decreto de Satanás contra os judeus, amém? Então, aqui a gente vê que esse jejum, ele é uma estratégia, certo? Para nós conseguirmos algo que no natural a gente não vai conseguir, que nem com política não tem uma resposta que possa vir da terra, é somente uma resposta do céu. Então, qual que é o formato desse jejum? O formato original do jejum de Esther é de 72 horas, sem comida, sem bebida, sem nada, tá? Sem comer e sem beber, ok? Aí, eu trouxe para vocês
2 outros formatos, porque eu sei que não é todo mundo que jejua como nós, certo? Não é todo mundo que jejua como nós. E eu quero trazer aqui a experiência de uma filha minha espiritual. Ela terminou ontem o jejum de Esther. Eu liguei para ela para saber como que ela estava, para mim trazer um feedback para vocês, tá? Então vem aqui, ó. Vou terminar de ler para você. Precisamos ter muita responsabilidade espiritual e plena consciência do que estamos propondo. O jejum de Esther é um jejum intenso que exige resistência física, maturidade espiritual e uma separação genuína para viver com profundidade a proposta dos 3 dias. Então, queridos, nesse tempo de 3 dias, no formato do jejum de Esther, você não vai comer, você não vai beber. Então, o ideal para fazer o jejum de Esther original é você estar recluso, é você poder viver ali no seu quartinho, tranquilo em casa, sem precisar sair. O ideal é você poder estar na sua casa os 3 dias, tá? O modelo bíblico é um jejum absoluto, sem água e sem alimento. E isso não pode ser tratado de forma leviana. Por isso, com todo carinho, amor e zelo pastoral, eu peço que você seja honesto consigo mesmo. Aí eu coloquei em letras garrafais. Se você nunca praticou um jejum intenso ou ainda não tem uma rotina de jejum, é importante respeitar os seus limites físicos e espirituais. Então, por exemplo, quem já fez o jejum do Yom Kippur sabe que é um jejum de 25 horas, sem comer, sem beber, sem nem tocar em água, sem tomar banho. E a gente sabe que esse jejum de 25 horas é pesado, sim ou não? É muito pesado. Então, queridos, você que já tem uma vida jejuada, você que já fez o jejum do Yom Kippur, você já tem uma certa noção do que vai ser esse jejum. Então, o jejum começa amanhã. Se você pensa em fazer o jejum no formato original, o que você deve fazer agora? Se hidratar muito, mas muito mesmo, tá? E se puder, tome, faça uso de sal mineral, porque o sal mineral ajuda a água estar dentro das suas células, certo? Porque muitas vezes nós tomamos água, mas nós não nos hidratamos por falta de sódio, potássio e os sais corretos. Só que o sal mineral, o sal do Himalaia, né? Você põe ali um pouquinho de sal na sua água e toma, ele vai ajudar que a água venha estar dentro da sua célula, amém? Não é o sal de casa, não é o sal, esse sal refinado, tá, gente? É igual sal grosso de churrasco, bate ele no liquidificador, certo? É esse sal, sal mineral, sal de Celta também conhecido, amém? Então hoje, faz lá uma misturinha, põe um pouquinho de limão, toma lá 1 litro de água mais salgada para o teu corpo conseguir absorver e ficar hidratado, se você vai fazer o jejum original de Esther, amém? Então a proposta nunca foi colocar ninguém em risco, por isso que eu quero que vocês tenham consciência, gente, tá? Eu vou dar eu vou dar o testemunho da minha filha espiritual que eu conversei com ela ontem. A proposta nunca foi colocar ninguém em risco, mas conduzir todos a um lugar de alinhamento e entrega consciente. Pensando nisso, nós vamos caminhar coletivamente, respeitando a essência do jejum de Esther, mas também a realidade e a resistência de cada pessoa. O jejum absoluto continua sendo o modelo original bíblico. Porém, disponibilizamos outros 2 formatos para que todos possam participar com responsabilidade, mantendo a essência do propósito e crescendo progressivamente em resistência espiritual e física. O jejum de Esther, formato original, são 72 horas sem comer e sem beber e separação absoluta. Isso é o jejum de Esther. Amém? Se você falar assim, apóstola, eu preciso trabalhar, então eu falo para você, faz então o formato 2 ou o formato 3. Mas o jejum de Esther, para você fazer ele na íntegra, tá? Então eu vou ler o formato 1, que é o jejum original. A proposta do primeiro formato é o jejum original de Esther. Trata-se de um jejum absoluto, de 3 dias sem água e sem nenhum tipo de alimento. É um tempo de separação total, no qual você se abstém da rotina comum para se dedicar intensamente à oração, ao clamor e à busca ao Senhor. Não é apenas parar de comer ou beber. É silenciar a carne para fortalecer o espírito, permanecer em consagração, sensível, atento e cheio da presença de Deus. Então, o jejum de Esther, formato original. Por que eu coloquei os formatos? Porque eu quero que você faça o formato certo. Então, se você for fazer o formato original, você precisa ter 3 dias dentro de casa, tá? Você não vai entrar em rede social. Esses 3 dias você vai buscar Deus, você vai ler a Bíblia, você vai louvar, você vai orar, certo? Você só vai fazer coisas
que busquem a Deus. Você não vai ficar na internet, você vai ficar com Deus. Vai, de preferência, nem pregação não fica escutando. Eu vou estar fazendo um devocional aqui cedo com vocês e nós vamos estar fazendo a oração da madrugada, tá? Então, eu quero bater na tecla também do jejum de Esther. Amém? Então, ó, formato 1, jejum de Esther original. Você precisa de 3 dias separado. Então, você não pode trabalhar, certo? Então, você que está de férias, conseguiu folga, amém, glória a Deus. Agora, nós temos o formato 2. E o formato 2 eu aconselho principalmente para quem não tem uma vida crônica de jejum, para quem não tem uma vida jejuada. Então, você que jejua 23 horas, né? Só na água, com coisas que não quebram o jejum, como gordura. Se você já faz o jejum intermitente para um formato espiritual, se você fez o reset, então você entende o que é um jejum que não é quebrado com gordura, não é quebrado com açúcar, tá? Então, qual que é o formato 2? Jejum de 3 dias somente com água, tá? Então, a proposta do segundo formato é um jejum de 3 dias, no qual você não se alimenta, mas consome água. Serão 3 dias de edificação, 3 dias de separação, 3 dias de leitura da palavra, 3 dias de busca intensa ao Senhor. A essência permanece a mesma, consagração, sensibilidade espiritual, alinhamento. A diferença em relação ao primeiro formato é que aqui há consumo de água, respeitando o seu limite físico. Então vamos supor que você tem que trabalhar, tá? Você vai ter que trabalhar na sexta-feira, porque se você entrar no jejum de Esther amanhã, ao pôr do sol, e você tiver que trabalhar na sexta-feira, tomando só água, você até aguenta, mas você precisa ter muita responsabilidade espiritual para entender o seu físico, porque, querido, só na água você pode ficar tonto, tá? Você pode passar. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês: água de coco, Gatorade. Gente, quando a gente fala aqui, ó, só água, é só água, não tem outro líquido, tá? Então, jejum de 3 dias somente com água. Água de coco quebra o jejum, Gatorade quebra o jejum, só água, chás, tá? Mas aqui nesse formato é só água. Eu vou abrir uma exceção aqui para vocês. Se vocês, durante o jejum de 3 dias, que só pode água, vocês quiserem colocar umas 500 ml de água, um meio limão ou uma colher uma colher de café do sal mineral, porque ele vai te ajudar a hidratar. Não é muito sal, mas esse sal te ajuda a hidratar. E o ideal é você começar agora, tá? Porque o sal não quebra o jejum e nem o limão, tá? Então, eu vou abrir essa exceção para vocês. No formato 2, jejum somente com água. Tá aberto para você consumir essa água com um pouquinho de sal mineral, o sal do Himalaia, o sal grosso do churrasco. Não é o sal refinado, é no formato 2, certo? Porque no formato 1 não tem água, queridos. E, gente, é só água, tá? Qualquer outro líquido quebra o jejum. E a proposta aqui é... Porque, gente, o jejum de Esther é hard. Qual que é a minha intenção? Facilitar para vocês, mas nem tanto, certo? Então, porque senão... vira qualquer outro tipo de jejum e perde a essência do jejum de Esther. Isso, o formato 2 já não é mais o jejum de Esther, mas a gente está profetizando que nós estamos debaixo da mesma essência, só que nós estamos facilitando para pessoas que não têm resistência espiritual para isso, que não têm resistência física, né, emocional e mental para fazer o formato 1. O formato 1 é hard. E eu vou trazer a experiência aqui já da minha filha espiritual. Então, o formato 2, o que você vai poder? Olha, o que eu sugiro para você? Quer começar no formato 1 e ver até onde você aguenta sem água? E aí, você já deixa escrito que se você não aguentar, você vai entrar no formato 2? Você que acha que consegue. Agora, você que tem certeza que vai ser difícil, vai ser tenso, tá? Você já entra no formato 2, tá? Agora, o formato 3, aqui, presta atenção, que aqui você não pode burlar. O que é esse formato 3? Jejum de 3 dias, aqui se mantém a água, tá? Você pode aqui também tomar água com salzinho, com limãozinho, tá? Mas não bota mais que meio limão, senão já virou uma limonada. Mas uma vez por dia, caldo. Como que é esse caldo? Quem conhece um caldo chamado consomé?
Imagina uma panela que você bota ali carne, verduras e você ferve aquela água, ferve. E aí você passa na peneira, vai ficar igual uma água rala, coada, sem pedaço. É uma água temperadinha. Isso é a sopa do terceiro formato. Apóstola, e é só uma vez por dia. Amém? Ok? Então, isso daqui vai ajudar um pouco mais que o formato 2, tá? Então, isso aqui é um caldo ralo de água. Então, imagina que você ferveu lá umas verduras, uns pedacinhos de carne, só para trazer ali alguns nutrientes, tá? Para saciar um pouco, né? Talvez da gastura, dificuldade, uma só vez por dia. Queridos, se você não consegue fazer nenhum desses 3 formatos, faz qualquer outro jejum, amém? Só que aí você não está dentro da essência do jejum de Esther. Porque o jejum de Esther, ele não pode ir alimento sólido, tá? Ele não pode ir nenhum tipo de bebida, certo? Aí caldo de osso, vocês estão demais, né, gente? Vocês estão demais. Ó, a essência aqui, ó, é o caldo, ele tem que ser ralo, ele tem que ser igual água, tá? Ele tem que ser igual a água, ele não pode ter pedaço, então você tem que passar ele numa peneira bem fininha. Então a proposta do formato 3 é, você vai poder consumir água, botando um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, que eu abri aqui para vocês agora, e uma vez por dia caldo. Então vou ler aqui a proposta. A proposta do terceiro formato é um jejum de 3 dias no qual você não consome nenhum alimento sólido durante esse período. Você poderá beber água normalmente e consumir um caldo de sopa totalmente líquido, bem ralo e coado, sem qualquer tipo de pedaço, fibras ou sólidos, uma vez por dia. Não é sopa de legumes, carne, grãos para alimentação, mas somente uma água de cozimento com pouco sal e poucos temperos, utilizando exclusivamente como suporte físico. Esse formato foi pensado para quem ainda está desenvolvendo resistência física, mas também deseja participar do propósito com responsabilidade e consciência espiritual. Amém? Gente, eu acho assim que caldo de ossos, aí você já está indo para a nutrição, certo? Então, que caldo é esse? É um caldo só para ter uns nutrientezinhos. Então, ferve uns pedacinhos de cenoura e você tem que passar aquilo e não pode deixar isso grosso. Passa aquilo ali numa peneira, tempera com sal, tempera, né? Certo? Então, nós temos o formato 1, que é o jejum original, o formato 2, que só vai água, o formato 3, que vai água e um caldo ralo, líquido, coado. Se você vir com o negócio de sopa, né, grosso, mas eu vou batendo no liquidificador, você já burlou, você já não tá nesse jejum, você já não tá nessa essência, você tá em outro jejum, menos esse, tá? E, gente, os PDFs estão nos nossos grupos, mas segundo a informação que a Bruna trouxe para mim, o grupo de WhatsApp já encheu, mas nós vamos fazer outro grupo agora na parte da manhã e nós vamos postar nos stories, aí vocês vão conseguir entrar pelo story, certo? Amém? Amém. Gente, olha só, missô não. Gente, é caldo, tá? Porque missô vai outras coisas. Então, é caldo de verduras. Pode ter ali um pouquinho de carne, mas igual você não vai comer a carne, você vai coar, tá? Então, gente, vocês não inventam, não acrescentam. Caldo de verdura é caldo de verdura. Então, você picou ali um chuchuzinho, você picou ali um... Gente, quando eu fiz os 70 dias, tá? No líquido, o tipo de caldo que eu tomava quando eu estava muito desfalecida era um caldo desse daqui, ralo. É ferver as verduras, coar, certo? Num copo, ainda tomava no copo, igual toma chá. Ó, pra você ter noção, esse tipo de caldo é um caldo que você toma no copo, igual chá. Vai estar salgadinho. E é só uma vez por dia, tá? E é só uma vez por dia. Amém? Então, nós temos o formato 1, jejum de Esther original. Formato 2, jejum de 3 dias somente com água. E formato 3, jejum de 3 dias somente com água. Mais, né, o caldo que vai ser líquido, coado, né? E muito parecido à consistência da água, só que ele vai estar salgadinho uma vez por dia. Amém? Ontem, uma filha espiritual minha, a Vanessa, ela é médica, ela tem muito conhecimento, ela é uma libertadora, então ela jejua muito. Então eu tô falando de uma pessoa que tem uma vida jejuada.
uma pessoa que jejua, faz tudo que é propósito de jejum. Então a Vanessa começou o jejum, quando ela começou o jejum, ela me falou, eu liguei pra ela, né? Ela começou o jejum de estéreo original. Escuta aqui. E a ideia dela era fazer o jejum de estéreo original. E aí, ela disse que quando ela chegou, quando ontem ela terminou, eu perguntei pra ela como que foi, se ela aguentou o jejum todo sem água, sem comida e sem, né? Ou seja, sem sólido e sem líquido total. Ela falou assim, olha, no segundo dia, ela falou que começou a perder a consciência. No segundo dia, ela disse que começou, tipo assim, já não conseguia mais levantar a mão para lavar o cabelo, né, para tomar banho normal. Ou seja, ela começou a perder o nível de consciência. Então, queridos, prestem atenção aqui no que eu vou falar para você. A Vanessa é uma pessoa que jejua muito, tem prática, certo? Então, olha a minha dica para você. Como a Vanessa no segundo dia começou a perder o nível de consciência, ela falou que começou a levantar a mão e não conseguia mais levantar a mão para lavar o cabelo e tal, começou a ficar muito mal, ela tomou água a partir do segundo dia. Então, o que é a minha dica para você? Começa, se você deseja começar o jejum de externo com formato original, porque você sabe que você tem talvez uma chance de aguentar, começa no formato original. E se você vê que tá difícil, ela falou que ficou muito tonta também no segundo dia. Aí você entra com a água. Aí você passa pro segundo formato, tá? Então, esses dois outros formatos é para ajudar vocês, mas nem tanto, amém? Mas a gente sabe que se o seu rim começar a doer, você vai tomar água, tá? Se você tiver no formato 1. Se você começar a passar mal, ficar tonto, você vai tomar água com salzinho de preferência para te reanimar. Agora, se você tem consciência, certo? De que vai ser difícil e você vai ter talvez um gasto de energia que você ainda tem que fazer o jejum e cuidar de filho, eu não recomendo você fazer o jejum de estéreo original. Já faz o formato 2 ou o formato 3. Porque jejuando com água, você consegue operar algumas coisas dentro de casa, tá? Mas vem sim um cansaço muito grande, certo? Então, a minha dica para você é: seja responsável, tá? Grávidas, lactantes, pessoas que têm uma enfermidade uma enfermidade que não está controlada, eu recomendo que não faça o jejum de estéreo original. Então você já faz, você que tem uma comorbidade, tipo, você tem, sei lá, uma doença que não está controlada, tenta fazer o formato 3, e se você vê que você não consegue, aí você quebra ali, entrega para o Senhor, tá bom? Então nós temos esses 3 formatos, é só esses 3 formatos que vai manter a essência. Se você vir para mim, apóstolo, eu vou fazer 23 horas de jejum, e aí eu vou abrir uma hora de alimentação normal. Isso aqui não é jejum de estéreo, isso aí é qualquer outro jejum. O formato 2 e o formato 3 já não é o jejum de estéreo original, mas ele tá aqui para manter a essência e o propósito do jejum de estéreo, certo? Então tá bem explicadinho, eu coloquei no PDF para vocês, olha aqui, ó, tá bem explicadinho, formato 1, formato 2, aí aqui você vai, qual será o seu formato de jejum? Você pode colocar, aqui você pode, especifica aqui na frente, eu vou começar no formato 1, até onde eu aguentar, e se eu ver que o meu físico não aguenta, eu vou pro formato 2, então deixa aqui bem estabelecido como você vai fazer, tá? Não vem chegando, falando, não, eu vou fazer o jejum de estéreo original porque eu consigo, não, a gente não. Então, até que tô em jejum, tem dificuldade, certo? Ok, vamos aqui, ó, recomendação, presta atenção. O ideal dentro do período de 72 horas é que você esteja separado, mas recluso, priorizando a oração, a busca ao Senhor, a leitura da palavra, tempos intencionais de consagração. Porém, entendemos que cada pessoa vive uma realidade diferente. Se por algum motivo você precisa trabalhar em um dos dias, ou não puder se ausentar completamente da sua rotina, ou seja, tem que cuidar de filho, tem que mandar menino para a escola, talvez o marido, né, você que é o esposo, tem alguma coisa que exige o teu físico, então você vai fazer o terceiro formato. Aí eu coloquei aqui, ó, se por algum motivo você precisa trabalhar em um dos dias, ou não pode se ausentar completamente da rotina, adapte sua participação para o terceiro formato, que é
o mais aconselhável, aconselhável dentro desse cenário. Assim você permanece no propósito de forma responsável, sem perder a essência espiritual do jejum, tá? Aí tá ali embaixo. O jejum coletivo terá início dia 8/1, que é amanhã. Mas vamos supor que para você fica melhor começar na sexta-feira cedo. Você faz uma boa refeição, se hidrata bastante e consegue entrar ali no formato 2, no formato 1, no formato 3. Ainda talvez se você vai trabalhar, faça o formato 2 ou o formato 3. Mas se você pode ficar em casa, né? Ali para você é mais fácil lidar com o formato 1, que é o jejum original, certo? Então, aqui eu quero que você tenha consciência, tá? Qual que é a minha circunstância? A minha casa exige a minha força braçal, mesmo eu tirando tempo? E outra coisa, gente, todo jejum não é só ficar sem comer e sem beber. O jejum, enquanto você está falando não para sua carne, não para sua alma, em contrapartida, o que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar o Senhor. A oração da madrugada eu vou manter normal e os devocionais eu vou manter normal, tá? Então você que está fazendo o jejum de Esther dentro desses 3 formatos, eu vou ter uma palavra rema para o seu coração nesses 3 dias, tá? Então vamos supor, se você quiser começar no dia 9 cedo, você vai terminar no dia 12 cedo. Agora, se você começar no dia 8, você vai terminar no dia 11. O jejum coletivo terá início no dia de amanhã, 8/1, em um horário que melhor se adapte à sua rotina, para que você possa participar com responsabilidade e constância. Então, quem amanhã entrar ao pôr do sol, certo? Então, quem amanhã entrar ao pôr do sol, tenha consciência que domingo ao pôr do sol você termina às 72 horas. Quem amanhã entrar na hora do almoço, domingo na hora do almoço você termina. Quem entrar na madrugada de sexta-feira, certo? Do dia 9, tenha plena consciência que você termina na madrugada do dia 12. Aí tá, menciona a data de início, aí você escolhe a data e o horário. Mencione a data de finalização e o horário de finalização. Eu coloquei um modelo de oração muito interessante para você declarar 3 vezes ao dia, se você quiser, não é obrigatório. Mas essa oração, ela casa com um propósito, ela casa com a essência do jejum de Esther, tá? Então você pode declarar ela durante 3 vezes ao dia, mas não deixa de fazer a sua oração com Deus. Então, faça essa oração em voz alta pelo menos 3 vezes ao dia, durante o jejum. Além disso, separe momentos de oração genuína, espontânea e pessoal diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste tempo de jejum e consagração, pedindo forças para resistir, perseverar, permanecer firme até o fim. Fortalece o meu espírito, sustenta a minha mente sustenta a minha mente e governa o meu espírito para que a carne não tenha voz maior do que a Tua vontade. Eu te apresento agora as causas as quais eu te apresento agora as causas que aos meus olhos são impossíveis, situações que não se movem, portas que não se abrem, cenários que parecem selados e coloco diante do teu trono de justiça. Tu és o justo juiz que vê o oculto, conhece as intenções e julga com retidão. Confio que nenhuma sentença injusta permanece diante de ti e que toda palavra que não procede da tua boca perde a força. Recebe este jejum como expressão de dependência, quebrantamento e fé. Apresento diante de ti todos os propósitos desse jejum: a revogação de sentença, o encerramento de ciclos antigos, o realinhamento espiritual, a quebra da resistência da carne, a clareza de direção e estabelecimento de novos decretos. Apresento minha casa, minha família, meu chamado, minhas decisões, meus caminhos e tudo aquilo que carrego no coração diante de ti. Que este tempo produza arrependimento genuíno, sensibilidade espiritual, maturidade e obediência. Que toda distração seja removida, toda confusão seja dissipada e toda voz contrária seja silenciada.
que este jejum gere fortalecimento interior, alinhamento com o teu tempo e posicionamento firme diante do que o Senhor está fazendo. Recebe este sacrifício como expressão de fé, dependência e entrega total. E que ao final deste período eu esteja mais alinhado, mais sensível e mais firme ao propósito para o qual eu fui chamado. Em nome de Jesus, amém? Que a minha perseverança no secreto produza intervenção e que o meu clamor seja respondido e que a tua justiça estabeleça novos decretos sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Então imagina, por que essa oração completa, né? É uma oração que engloba aquilo que você escreveu ali no papel. Então, quando você faz essa oração cedo, você já fortalece a sua mente, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas após essa oração, já anota aí, coloca a armadura de Deus. Eu coloco agora. A gente coloca na oração da madrugada, né? Mas coloca a armadura de Deus. Coloca agora a capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da Paz. Um versículo que pode te dar muita força, tá? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fala, Senhor, nesses dias eu me alimento da palavra e a palavra me satisfaz, a palavra vai me encher, a palavra vai saciar a minha fome, porque nem só de pão vive o homem, mas nesses 3 dias o meu maná vai ser a palavra, o meu maná vai ser, Senhor, quando eu ler a palavra eu vou estar me deliciando no maná. Declare isso, isso é poderoso, você não tem noção como isso é poderoso. Amém? Amém? Glória a Jesus. Preparação para o jejum. Então, já tem dias que eu tô falando para você, não coma coisa salgada, não coma coisa muito doce. Então, você que já tá sem glúten, sem lactose, né, sem açúcar, ótimo, você já tá se desintoxicando o teu corpo. Então, de hoje até amanhã, o horário do jejum, hidrata muito. Se puder, toma um salzinho mineral, que é o sal grosso, o sal do Himalaia, o sal celta, com um pouquinho de limão, certo? Para você se hidratar bem. Isso ajuda que as células sejam cheias de água, tá? Porque tem os potássios, os sais, né? Os nutrientes certos que vão te ajudar na hidratação. Reduza gradualmente a quantidade de comida. Então, deixa eu ensinar uma coisa para você. Não é porque você vai ficar 3 dias de jejum que amanhã você vai comer igual uma pessoa desenfreada. Se você fizer isso, aí que você não vai aguentar fazer o jejum. Então, a partir de hoje, comidas brandas, tá? Então, evita comidas pesadas, evita coisas muito fortes, tá? Então, coma coisas mais brandas, mais fruta, certo? Mais verdura. Almoço normal, mas evita, por exemplo, comida saturada, batatinha frita, essas coisas enlatadas. Evita as coisas saturadas, tá? Evite doces, açúcar, refrigerante, corte frituras e alimentos industrializados. Isso aqui vai ajudar o seu corpo a resistir mais. Diminua o café e bebidas estimulantes. Priorize refeições leves e naturais. Organize sua rotina e o ambiente de oração. Então, você que vai fazer, você é esposa ou você é o esposo, fala, meu querido cônjuge, meu esposo, minha esposa, eu vou estar 3 dias, preciso que você me ajude, né? Então, enquanto você estiver em casa, me ajude com as crianças, me ajude, eu vou estar num jejum por nós. Então, muitas vezes, queridos, a esposa jejua e o esposo ajuda, o esposo jejua e a esposa colabora, né? Às vezes não é em toda casa que os dois conseguem fazer o jejum, certo? Amém? Então, priorize refeições mais leves, organize a sua rotina, avise as pessoas que você vai estar nesse propósito, tá? E tenha essa consciência de, eu vou entrar no jejum, por exemplo, você que acha que consegue fazer, apóstola, quem que a senhora crê que está pronto para o jejum de Esther original, sem água e sem bebida? Quem que a senhora crê? Uma pessoa que tem uma vida jejuada, uma pessoa que já jejuou 40 dias de 23 horas, uma pessoa que tem uma vida de oração contínua, uma pessoa que tem uma constância espiritual, uma pessoa que já saiu desse lugar de ataque, né? Ou seja, os ataques existem, agora, só que quando nós estamos posicionados, os ataques deixam de ser todo dia, certo? Aí a gente vai viver ataques pontuais. Mas você que vive debaixo de ataque, não faça esse jejum original, você não vai dar conta não, tá? Faça o formato 3, certo? Então, dentro do jejum original, a pessoa que está apta,
é essa pessoa que jejua, que já é fortalecida espiritualmente. E eu tenho aqui o exemplo da Vanessa, tá? Que é uma médica, ela é jejuadora, tá? Jejuadora crônica. Ela, no segundo dia, ela perdeu a consciência, ela teve que tomar água, tá? Tem também o exemplo da pastora Kátia, que ela foi fazer o jejum de Esther e ela disse pra mim que, acho que no segundo dia também, ela teve que tomar água porque os rins dela começou a doer, certo? Então, eu não quero que você coloque a sua vida em risco. Então, a gente precisa ter muita consciência, tá? Pra fazer esse tipo de jejum aqui, ok? Certo? Então, você vai organizar a sua rotina, tá? Você vai elevar... Agora, quer que eu fale o segredo pra você de você suportar um jejum de 3 dias? De agora em diante, você prepara a sua mente. Traz alto nível de consciência. Fala pra você mesmo, fala pra sua mente que você vai ficar 72 horas sem comer, sem beber. Fala pra sua mente que você vai estar 72 horas buscando o Senhor. Só que não traz pra sua mente como algo difícil. Traz assim, olha, 3 dias você vai se alimentar do Senhor. 3 dias você vai se alimentar da palavra de Deus. Mente, a sua mente, queridos, se nós tivermos uma mente firme, uma mente forte, a gente consegue fazer até mais. Então você vai, presta atenção, tá? Você vai falar com a sua mente, você vai falar com você mesmo. Amanhã eu tô entrando num propósito, vai ser sobrenatural, eu vou me alimentar. Então vai bebendo água, vai se esforçando, tá? Aí no final aqui eu coloquei para vocês, mencione os seus pedidos em prol do propósito. Profeticamente, eu quero que você coloque um pedido em destaque, que é aquilo que você acha que é impossível. E aí você vai colocando os outros que vêm na prioridade. Mas o primeiro que você colocar, eu quero que você entenda que o jejum tem um grande efeito sobre revogação de sentença, né? Ou sobre mudar esse decreto, ou mover isso daí de forma sobrenatural. Então, você vai mencionar um primeiro e depois você pode colocar pela sua família, pelo seu ministério, por ativação de propósito. Então, você pode colocar tudo. Eu quero que você entenda que o preço pago, ele vai ser muito árduo, tá? Por que ele vai ser árduo? Porque mesmo que você faça no formato 3, ele ainda é pesado, tá? Mesmo que você faça no formato 3, com um caldo ralo, coado, ainda é pesado para quem nunca viveu esse tipo de experiência, tá bom? Então, você já começa a trabalhar a sua mente, a falar com você mesmo, certo? Então, esse jejum, ele é sobrenatural. Amanhã eu vou continuar falando sobre isso. Nós vamos fazer um novo grupo de WhatsApp do Jejum de Esther. Hoje nós vamos colocar os links, tá? Os novos links do grupo do WhatsApp. Mas se você que está em qualquer um dos nossos grupos, não precisa entrar no grupo do Jejum de Esther, porque é só para pegar o PDF, amém? Então vocês não precisam entrar no grupo do WhatsApp, é só para quem não está em nenhum dos nossos grupos, é só para quem não consegue ter acesso ao material, porque senão você está lá no grupo do Global, aí você entra nesse do WhatsApp, sendo criatura de Deus, que aí você está ocupando o lugar de alguém que não está em grupo nenhum, amém? Certo? Glória a Deus. Então, gente, de hoje para amanhã, se preparem. O horário fica a critério de vocês. Amém? Então, amanhã, na madrugada, eu vou estar orando para Deus nos dar resistência para o jejum de Esther. E amanhã eu vou fazer uma live trazendo também aqui algumas coisas proféticas que você pode estar fazendo dentro do jejum de Esther. Tá bom? Certo? Um beijo no seu coração. Prepare a sua mente. Eu via esse jejum como uma porta de um antes e de um depois. Porta de acesso, tá? Transição. Aleluia? Beijo, amo você.